Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Física 1. E hoje nós vamos falar sobre hidrostática. Hidrostática que vem do grego, né? Quer dizer água em repouso, né? Aí a gente usa o termo água também para outros líquidos e também para gases. Então, o que a gente vai estudar nesse capítulo é o estudo dos líquidos e gases em repouso. Como, por exemplo, o gás ao redor desse balão, né? Não estou preocupado tanto com o gás lá dentro, mas com o gás ao redor, que produz a força suficientemente grande para erguê-lo do solo. Bom, e um dos conceitos mais importantes quando se fala de hidrostática é o conceito de pressão, né? Veja bem, quando você tem um corpo apoiado numa superfície, ela vai sofrer uma força exercida por ele. E essa força está relacionada também a uma pressão. O que é a pressão? A pressão é a distribuição da força, né, no caso do peso, por exemplo, exercido por esse corpo na área de apoio. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o corpo apoiado, é como se o peso dele tivesse dividido em todas essas áreas pequenininhas. Né? Então, a gente teria a relação entre a força distribuída nessa área. Por isso que a definição de pressão, que a gente vai usar P minúsculo, é força dividido pela área ou força por unidade de área. Tá? No sistema internacional, a gente tem a força em newtons, a área em metros quadrados, então a pressão vai estar em newtons por metros quadrados. Tá? Que foi batizada como Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, né, importante físico e matemático, entre outras coisas. Então, um Pascal é uma pressão de 1 newton em 1 metro quadrado. Existem várias outras unidades de pressão, é uma grandeza muito importante. A gente tem, por exemplo, os milímetros de mercúrio, como os centímetros de mercúrio também. A gente tem a atmosfera de pressão, a gente tem o kgf por centímetro quadrado, a gente tem a libra por polegada quadrada, que é aquela que a gente encontra no posto, né, quando vai calibrar os pneus, tá? A gente fala libras, né? Na verdade é libra por polegada quadrada, tá? O milímetro de mercúrio, o centímetro de mercúrio são utilizados, por exemplo, quando a gente vai medir a pressão arterial, né, que a gente fala que a pressão está 12 por 8, né? Na verdade, é 12 centímetros de mercúrio por 8 centímetros de mercúrio, ou 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Tá? Então, essa tabelinha é importante porque ela traz alguns fatores de conversão para essas outras unidades. Bom, como pressão é força sobre área, quanto maior a força, maior a pressão. Né? Então, se você pega, por exemplo, um caminhão que transporta aí 500 toneladas, né? Então tem muito peso, muita força, então ele vai exercer muita pressão no solo, tá? Por isso também que esse caminhão vai ter que ter muito eixo, muito pneu. Para compensar o aumento da força, a gente aumenta também a área de contato com o solo para você ter uma pressão menor, porque senão o pneu não aguenta, ele vai estourar, né? Quanto maior a área, menor a pressão, tá? Então, eu aumento a área para diminuir a pressão. E aí tem um experimento interessante que vocês podem fazer, vocês podem colocar um lápis entre o polegar, né, e o indicador, e aí apertar um pouquinho, vocês vão perceber que em A, né, no seu polegar aqui, ó, onde está a ponta do lápis, você vai sentir um incômodo maior. A força aplicada dos dois lados ela é a mesma, que é o que mantém o lápis em equilíbrio. Porém, como a área de contato em A é menor, você vai sentir uma pressão maior que vai te incomodar mais. Ok? Quanto menor a área, maior a pressão. E uma pressão muito importante que está aí presente no nosso dia a dia é a pressão atmosférica. Né? O que é a pressão atmosférica?
É exercida pela atmosfera, né? Exercida pelo ar atmosférico que está aí ao nosso redor. Sem ele a gente não vive. Quem provou a existência e mediu o valor dessa pressão atmosférica foi o Torricelli, no século XVII, e ele mediu um experimento interessante muito simples. Ele encheu um grande tubo de mercúrio, depois virou esse tubo tampado dentro de uma outra vasilha com mercúrio também. Depois que já estava lá no fundo e na vertical, ele soltou, né? Estampou, e aí ele verificou que o mercúrio desceu um pouco, mas não desceu tudo. Por que ele não desce tudo? Porque a pressão atmosférica está atuando do lado de fora, e aí ela equilibra o peso do mercúrio. Numa situação de equilíbrio, ele viu que havia uma coluna, então, né, de mercúrio de 760 milímetros ou 76 centímetros. Essa era a pressão atmosférica equilibrada pela coluna. Então, por isso que a pressão atmosférica ela é dada como 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio, que a gente chama de 1 atm, de uma atmosfera de pressão. A pressão atmosférica ela varia com a altitude, como vocês podem perceber aqui nesse gráfico, né? E a gente vai perceber o seguinte: se você está no nível do mar, por exemplo, a pressão é 1000 milibar, ou seja, 1 bar, né? 1 bar de pressão, que seria aproximadamente uma atmosfera, um atm. E à medida que você vai subindo na atmosfera, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, a pressão atmosférica ela vai diminuindo, né? Beirando aqui 50 quilômetros de altitude, a gente tem 1 milibar só, quer dizer, 1 milésimo da pressão atmosférica, ok? E aí, já lá nos beirando 100 quilômetros de altitude, tem 1 milésimo de milibar, quer dizer, uma pressão muito pequenininha. Então, quanto maior a altitude, menor o valor da pressão atmosférica. Isso, inclusive, era utilizado pelo barômetro, né, para determinar a altitude do lugar. O barômetro era um dispositivo que relacionava a pressão atmosférica local com a altitude. Então, poderia-se medir a altitude local por meio da pressão atmosférica. A pressão atmosférica tem várias aplicações, está relacionada a várias coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho. A gente pode falar do uso de canudins, por exemplo, né? Quer dizer, a gente só consegue tomar água num canudinho, refrigerante, por quê? Porque a gente suga o canudo, a gente suga o ar que está dentro do canudo, diminuindo a pressão atmosférica lá dentro. E aí, como a pressão atmosférica atua em cima do líquido, ela vai empurrar o líquido canudinho acima para compensar a queda da pressão, né? A gente sempre vai perceber isso, né? Os líquidos e gases sempre se movem da onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Então, aqui eu crio uma região de menor pressão, e aí o líquido vai subir para compensar isso. Isso não seria possível na Lua, por exemplo, porque a Lua não tem atmosfera e, consequentemente, não tem pressão atmosférica. Uma coisa interessante também são as máquinas a vácuo, que elas conseguem sugar o ar de dentro dos ambientes, né? A gente consegue fazer câmaras de vácuo, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem uma lata metálica e foi sugado o ar de dentro dela. O que acontece? Como a pressão atmosférica lá dentro diminuiu bastante, a pressão do lado de fora é muito maior do que lá de dentro, então a pressão externa comprime a lata amassando. É mais ou menos o que acontece quando você pega uma caixinha de suco e bebe até o final e continua sugando. Você vai ver que a caixinha, ela também é amassada pela pressão atmosférica que está do lado de fora. E, por fim, a experiência interessante é com uma garrafa PET, que tem vários furos, e você coloca líquido nela, pode ser água, por exemplo, e tampa. Vocês vão perceber que com ela tampada, a água não escoa pelos buracos. Por quê? Porque a pressão atmosférica não atua diretamente sobre o líquido, empurrando para fora. Agora, na hora que você tira a tampa, aí sim, aí a pressão atmosférica atua diretamente sobre o líquido. E aí a pressão do lado de dentro do furo é maior do que do lado de fora, porque do lado de dentro do furo tem a pressão do líquido e
a pressão atmosférica. Do lado de fora é só atmosférica. Então, com a tampa aberta, a pressão maior do lado de dentro faz com que o líquido flua para fora. Muito bem, vamos lá então fazer o nosso primeiro exercício. Esse exercício é da FUVEST, que é o vestibular da USP, que é a maior universidade do país. Muito bem, a gente vai ver lá então uma panela de pressão, né? E está analisando o esquema de segurança aqui da válvula, né? Que tem um pino metálico. O peso do pino mais a pressão atmosférica ajudam com que esse sistema fique travado. E aí ele vai dar alguns detalhes. Ele fala que o contato interno do tubo é 4 milímetros, que é esse tubinho aqui central, tá? O diâmetro dele. Esse pino tem 48 gramas, né? Quer dizer, o peso dele é importante para vedar o sistema. E ele quer saber qual a maior pressão que você pode ter dentro da panela sem que esse pino suba. Ok? E aí ele manda a gente usar o π igual a 3, a atmosfera como 10 a quinta, a pressão atmosférica, né? E a gravidade como 10. Vamos lá? Muito bem, desenhei aqui as forças que atuam no pino. A gente tem o peso próprio dele, mg, a gente tem as forças dos gases internos empurrando o pino para cima, e a gente tem uma força devido à pressão atmosférica que atua do lado de fora. Anotei os dados, a massa é 48 gramas, tem que ser em quilogramas, divide por 1000, 0,048. O diâmetro que a gente vai usar para cálculo é 4 milímetros, mas tem que ser em metros, então 4 vezes 10 é menos 3. A gravidade é 10 metros por segundo quadrado, pressão atmosférica 10 a quinta. Bom, primeiramente eu vou começar calculando o peso, mg, que é essa força que vai segurar o pino um pouco para baixo. Então, peso é mg, a massa 0,048 vezes 10 da gravidade dá 0,48 newtons. Essa força vai atuar aqui nesse tubo, que tem um diâmetro de 4 vezes 10 a menos 3. A gente vai calcular a área, então vou usar o raio. O raio é metade do diâmetro, né? 2 vezes 10 é menos 3. E aí nós vamos ter, como é um diâmetro, né? A área é redonda, é um círculo, uma circunferência, a área igual a πr ao quadrado. O π ele mandou usar igual a 3, e o r é 2 vezes 10 é menos 3 ao quadrado. 4 vezes 10 é menos 6, multiplica os expoentes aqui, né? E vai dar, então, 12 vezes 10 é menos 6. Essa é a área que eu vou usar para calcular a pressão. Pressão é força sobre área. A força é o nosso peso, a área eu acabei de calcular. Aqui eu escrevi em potência de 10 só para facilitar o nosso cálculo. 0,48, ficou 48 vezes 10 é menos 2. Por 12 vezes 10 é menos 6. 48 por 12 vai dar 4. 10 é menos 2 dividido por 10 é menos 6, subtrai os expoentes, né? Então, vai dar menos 2 mais 6, vai dar 4. Então, essa é a pressão provocada pelo peso do pino. Além dela, não podemos esquecer que tem a pressão também provocada pela atmosfera, a pressão atmosférica. Então, na verdade, a pressão máxima que vai ter que ter do lado de dentro para o pino subir, né, é a soma dessas duas, a pressão atmosférica mais a pressão do pino. Quer dizer, ela tem que vencer essas duas para o pino subir. Ser ligeiramente maior. A gente considera igual para facilitar o cálculo. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta, a pressão do pino é 4 vezes 10 a quarta. Cuidado, hein? Não pode somar com potências de 10 diferentes, né? Então, eu passei aqui para 10 a quinta, tá? Andei uma casa com a vírgula para a esquerda, que aí eu somo o expoente, 0,4. Agora, pode somar. 1 mais 0,4, 1,4 vezes 10 a quinta é a nossa resposta. Ok? Muito bem. Outro cálculo de pressão importante é como que a pressão varia com a profundidade, né? Talvez vocês já tenham percebido, quando você mergulha numa lagoa, numa piscina, que à medida que você vai afundando, você sente um incômodozinho no ouvido. Isso é porque a pressão, ela aumenta com a profundidade, né? Então, você vai sentir a pressão da água nos seus ouvidos. Vai ter uma pressão maior. Se a gente tem dois pontos, P1 e P2, separados por uma profundidade H,
A diferença de pressão entre esses dois pontos é dGH, aonde esse D é a densidade do líquido ou do gás, né? No caso da água, por exemplo, no mergulho, G é a nossa gravidade. E o H é justamente essa profundidade aqui. Ok? Bom, se eu conhecer a pressão no ponto 1, eu posso passar ela para o outro lado, e aí eu acho a pressão no ponto 2, somando a pressão no ponto 1 com dGH. E um caso muito comum, quando o ponto 1 está na superfície livre do líquido, tá? Aí, no caso, a pressão que atua em 1 é só a pressão atmosférica. E a nossa pressão total é a pressão atmosférica mais dGH, quer dizer, o P1 virou a pressão atmosférica. E aí, ao invés de colocar P2, eu coloquei só o P, que é a pressão no ponto genérico, em relação ao nível, porque a profundidade está sendo medida em relação a esse nível. Uma coisa interessante, consequência dessa equação, desse raciocínio, é que se você tiver recipientes diferentes com a mesma profundidade de líquido, do mesmo líquido, né? Eles vão ter a mesma pressão, mesmo os formatos sendo diferentes. Por quê? Como a gente percebe na equação, a pressão depende exclusivamente da gravidade e da densidade. Se é o mesmo líquido, é a mesma densidade. A gravidade é a mesma. Se a profundidade for a mesma, a pressão vai ser a mesma também. Muito bem, uma outra aplicação interessante são os vasos comunicantes, como esse sistema que eu estou mostrando aqui. O que são vasos comunicantes? São vasos que se comunicam, ou seja, são recipientes que têm um tubo ligando no outro, né? É interessante a gente perceber como que eles esvaziam e como eles se enchem, né? A gente vai perceber que eles se enchem juntos, né? O nível é o mesmo dos dois lados, né? Por quê? Porque se tiver no mesmo nível horizontal, a mesma profundidade, então a pressão vai ser a mesma, né? Então, por isso que eles enchem juntos do mesmo lado, dos dois lados, e também se esvaziam juntos, né? Se a gente abrir a válvula, eles esvaziam juntos também. E isso explica também como que a gente consegue receber água na nossa casa sem o auxílio de bombas d'água, né? Tudo pela gravidade. Desde que você tenha uma caixa d'água bem alta, né? Para alimentar todo esse sistema, né? Aí vai tudo por gravidade. Todas as casas aqui até o prédio recebem água por gravidade porque a caixa d'água está mais alta do que todo mundo. Isso é a condição necessária. Evidentemente que quem está com a caixa d'água mais baixinha, como a igrejinha aqui, ó, vai receber água primeiro, né? Porque a água, como vocês viram aqui nessa simulação, o nível da água ele vai aumentando de baixo para cima, né? Muito bem. Agora vamos falar do princípio de Pascal, né? Eu falei lá na frente que tinha um princípio com o nome dele, né? Pascal, ele percebeu que se você tem um líquido ou um gás confinado, se você aumentar a pressão num determinado ponto desse líquido ou gás, todos os pontos desse líquido ou gás vão ter o mesmo acréscimo de pressão. Essa variação de pressão no ponto 1 é a mesma variação de pressão no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, em qualquer, tá? Isso é particularmente interessante para construir um sistema como esse que eu estou mostrando aqui, que é um sistema de vasos comunicantes utilizado, por exemplo, no elevador hidráulico e também em prensas hidráulicas. As máquinas hidráulicas, em geral, usam sistemas semelhantes. Aqui você tem um pistão com uma área pequenininha, um outro com a área grandona, e você vai aplicar uma força F1 num deles. Pelo princípio de Pascal, a variação de pressão do lado 1 é a mesma variação de pressão do lado 2. A variação de pressão é a força dividida pela área, né? Toda pressão é força sobre área. Então, quer dizer que a força 1 na área 1 é igual à força 2 sobre área 2. Na prática, o que isso nos mostra? Se você tem uma área pequenininha, você consegue deslocá-la com uma força pequena.
Se você tem uma área grande, você vai ter uma força grande. Tipo, se essa força F1 vale 1, por exemplo, e a área 1 também vale 1, se a área 2 vale 100, a força 2 vale 100. Então, quer dizer que o mesmo fator que eu multiplico a força, eu multiplico a área também. Então, pelo mesmo fator que eu multiplico a área, eu vou ter a multiplicação da força. Então, na verdade, eu tenho um multiplicador de força, ok? Por isso que isso é muito utilizado na hidráulica, né? Até mesmo, por exemplo, nos freios de automóveis, né? Quando você para um automóvel com uma força muito grande, fazendo uma força muito pequenininha ali no pedal do freio. Muito bem, então é importante que já caiu no Enem, como essa questão que a gente vai ver agora. Tudo bem, nessa questão eu quero levantar, é tipo um elevador hidráulico, né? Eu quero levantar uma pessoa de 65 quilos numa cadeira de rodas de 15 quilos sobre uma plataforma de 20 quilos. Gravidade é 10. E tem um detalhe importante aqui que ele fala: considere que o elevador hidráulico tem uma área de cabeça de pistão 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Então, vai ter uma área 5 vezes maior. Isso é muito importante. Então, está aqui, né, a cadeira de rodas com a pessoa na plataforma, vai estar sujeito a uma força F2 numa área 2. E aqui a gente tem uma força F1 atuando numa área 1. Bom, as massas estão aqui, 65, 15, 20, vai ter que levantar tudo junto, né? A área 2 eu chamei de 5A, porque a área 1 eu chamei de A. A área 2 é 5 vezes maior. Bom, a força que vai atuar sobre a plataforma grande é a soma do peso de tudo que está sobre ela. Então, já fiz tudo junto aqui, eu somei as massas, 65 mais 15 mais 20, vai dar 100, né? 100 vezes 10 vai dar 1.000 newtons. Então, eu preciso de 1.000 newtons para erguer esse cadeirante. Bom, e qual a força que eu tenho que aplicar aqui, então? Foi a pergunta que ele fez. Aí eu vou usar o princípio de Pascal. Força 1 na área 1, força 2 sobre a área 2. A força 1 é o que eu vou achar, a área 1 é A, a área 2 é 5A, e a força 2 é 1.000 newtons, né, que é o peso de todo mundo junto. Eu posso cortar esse A com outro A, aí fica F1 igual a 1.000 sobre 5, F1 vai dar 200 newtons. Quer dizer, aquela história, né? Se eu diminuir 5 vezes a área, né, essa área 5 vezes menor, eu só preciso fazer uma força 5 vezes menor aqui. Então, para levantar 1.000 aqui, 1.000 dividido por 5, 200. Ok? É a nossa resposta. Muito bem, e o último princípio da hidrostática que eu vou falar com vocês é o princípio de Arquimedes, Arquimedes Siracusa, né, famoso filósofo, físico, matemático, enfim. Viveu lá na Grécia Antiga, e ele percebeu, né, que todo corpo dentro de um líquido ou dentro de um gás sofria uma força, essa força denominada empuxo, e mais ainda, ele forneceu uma lei que permitiria a gente calcular esse empuxo. Antes do cálculo, por que o empuxo existe, né? O empuxo existe porque se você coloca um corpo dentro de um líquido, por exemplo, uma bola dentro da água, dentro da piscina, vai haver força atuando nela em todas as direções. A pressão da água atua em todas as direções. Só que não é de forma igual, porque a gente sabe que a pressão aumenta com a profundidade. Então, quer dizer que a pressão lá no fundo, né, a pressão embaixo, é maior do que em cima. Quer dizer que a força que a água faz na parte de baixo é superior à força que ela faz em cima. Na hora que você somar vetorialmente essas forças, você vai ter uma resultante para cima. Tá? Então, o empuxo é uma força vertical e dirigida para cima, em qualquer líquido, em qualquer gás. No caso do balão, por exemplo, de balonismo, né, a gente tem o ar em volta dele e esse ar faz o empuxo subindo com ele. Bom, Arquimedes descobriu que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo, né? Então, quando a gente entra com um bloco aqui, né? Esse bloco aqui, por exemplo, tem 3 litros, né? Aí, na hora que ele entra aqui nessa balança,
nesse recipiente com água, ele entorna 3 litros de água. 3 litros de água pesa 3 quilos. Para Arquimedes, então, ele descobriu que o peso desses 3 quilos é igual ao empuxo. Quer dizer que o peso original desse cara, fora da água, é 7 quilos, né? Menos 3 do empuxo que ele está sofrendo aqui, né? Então, aparece que ele tem 4. Então, o empuxo é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade, que é o peso do líquido deslocado. No caso aqui, a massa é 3, gravidade 10, daria 30 newtons. Bom, mas nem sempre a gente sabe quanto de líquido foi deslocado e nem sempre é água. Então, é mais simples a gente trocar a massa do líquido deslocado pela densidade vezes volume. Lembra que densidade é igual a massa sobre volume? Se você multiplica cruzado, a massa é densidade vezes volume. Então, a massa do líquido deslocado é a densidade do líquido vezes o volume deslocado pelo corpo. O volume deslocado pelo corpo é o volume da parte que está dentro do líquido. Se o corpo está todo dentro do líquido, é o volume do corpo. Se for só uma parte, é aquela parte que está dentro do líquido. E aí, jogando aqui no lugar dessa massa do líquido deslocado, a gente vai ter densidade do líquido vezes volume deslocado. Então, essa vai ser a fórmula de empuxo que a gente vai mais usar. O empuxo é igual à densidade do líquido, ou gás, tá, gente? Pode ser gás também, vezes o volume deslocado, que é o volume imerso ou submerso, vezes a gravidade. Ok? Então, o volume submerso é só a parte do volume do corpo que está dentro do líquido ou dentro do gás. Bom, e aí vamos à questão da flutuabilidade. O que é isso? Quero saber se um corpo vai flutuar ou vai afundar, tá? Se você joga um corpo dentro de um líquido, você pode ter 3 condições para ele. Pode ser que o peso dele seja maior do que o empuxo, como uma pedra, por exemplo. Se o peso for maior do que o empuxo, o peso vai jogar esse corpo até o fundo, ele vai parar lá no fundo do recipiente, ok? Sendo equilibrado por uma força normal que vai ser criada lá no contato. Isso acontece quando a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido. Agora, se o peso for menor do que o empuxo, né, quer dizer, o empuxo for maior do que o peso, então a tendência dele é subir, né? Ele vai subir, saindo um pouco do líquido. Porque à medida que ele sai do líquido, o empuxo diminui, porque o empuxo só considera a parte que está dentro do líquido. Aí o empuxo vai diminuindo até igualar ao peso e ele ficar flutuando parcialmente submerso, né, em equilíbrio. Ok? É isso que está acontecendo aqui. E a outra situação é o peso igual ao empuxo, né? Se o peso for igual ao empuxo, que é o que está acontecendo aqui com esse submarino, ele vai ficar em equilíbrio, então ele nem vai subir em direção à superfície, nem vai afundar em direção ao fundo do mar, né? Para o submarino isso é interessante para ele navegar tranquilamente e tal. O submarino ele tem um mecanismo interessante com uma bombas d'água, né? Se ele quiser afundar, ele deixa a água entrar, e aí o peso aumenta, ele afunda. Se ele quiser subir, né, sair da água, ele usa essa bomba para empurrar a água para fora, aí o empuxo fica maior do que peso e ele sobe. E ele também pode fazer o empuxo ficar igual ao peso e seguir em equilíbrio. A gente tem essas 3 possibilidades aí, que são as condições de flutuabilidade. O peso maior do que o empuxo acontece quando a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido. Peso menor do que o empuxo quando a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido. E peso igual a empuxo quando as densidades são iguais. Para a gente fechar, vou fazer um exercíciozinho aqui. O terceiro, esse é do PISME, lá de Juiz de Fora. A gente tem um pato de borracha de 120 gramas, 500 centímetros cúbicos, flutuando numa banheira cheia d'água. Ele quer saber a porcentagem do volume do pato que está fora da água. Ok? Presta atenção. Caiu o nosso patinho de borracha.
os nossos dados, né? Eu coloquei aqui a densidade, é uma banheira, tem água, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, só que a gente não pode usar em grama por centímetro cúbico, a gente tem que usar em quilograma por metro cúbico. Então, por isso, 1.000 quilogramas por metro cúbico, é só multiplicar por 1.000, na verdade. Bom, o peso do patinho de borracha, que tem que ser equilibrado pelo empuxo, é igual a mg, né? 0,2. Tem que passar essa massa para quilogramas, tá, pessoal? Por isso que deu 0,12, vezes 10 a gravidade, vai dar 1,2 newtons. Bom, o patinho vai ficar igual esse barquinho aqui, né? Com empuxo igual ao peso, uma parte para fora, uma parte para fora, né? E uma parte para dentro. Então, para ele flutuar, o empuxo tem que ser igual ao peso, ou seja, 1,2 newtons. Como eu quero achar o volume submerso, eu vou aplicar isso na equação do empuxo. Densidade do líquido, volume deslocado, gravidade. O empuxo é 1,2, densidade do líquido é 1.000, né? Volume eu não sei, gravidade 10. 10 vezes 1.000, 10.000. 10.000 vezes o volume dá 1,2, quer dizer que o volume deslocado vai dar 1,2 por 10.000, vai dar 1,2 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, a gente sabe que o volume total do patinho é 500 centímetros cúbicos. Vamos passar para metros cúbicos, né? 500 vezes 10 a menos 6, tem que dividir por 1 milhão. 500 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 4. Esse é o nosso 100%. E o volume que eu calculei, 1,2 vezes 10 a menos 4, é o nosso x. Então, 5 vezes 10 a menos 4 está para 1,2 vezes 10 a menos 4, assim como 100 está para x. Eu posso cancelar os 10 a menos 4, né? Ficou 5 sobre 0,2 igual a 100 sobre x. Multiplico cruzado, 5x é 120, x é igual a 24%. Isso é 24%, é a proporção que está dentro da água. Mas foi isso que ele pediu? Não, na verdade a pergunta é qual a porcentagem do volume do pato que está fora da água. Se tem 24 do lado de dentro, o que está fora é 76, né? 100 menos 24. Então, a resposta é a letra B. E detalhe, tem a resposta 24 lá, né? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos encerrando por aqui. Não deixem de conferir lá no livro de vocês, tá? Que as páginas, para vocês consultarem. Tirem todas as suas dúvidas lá, tá bem explicadinho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Ok? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.